Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Adriana Cacu, Community Manager da Conk, primeiro hub de inovação independente de Bauru. Também sou co-founder da Talper, startup de recrutamento, seleção e inclusão de pessoas com deficiência para as empresas. E também sou voluntária da Sanduíche Valley, que é a nossa comunidade de startups. Bom, a nossa terceira edição do BID 2020 está chegando ao final, mas calma lá que tem muito conteúdo ainda hoje. Lembrando que o BID, Bauru Innovation Day, é um evento voluntário e não seria possível sem o esforço de muitas pessoas aqui da cidade de Sanduíche, sendo vocês algumas delas. Deixo aqui o nosso muito obrigada a algumas instituições que nos apoiaram durante toda a organização do evento. Você compartilha a tela, por gentileza, Agatha? A Agatha vai compartilhar aqui para a gente. Pronto, show. Bom. Então, gostaria de agradecer, né, nós como organização aí, o pessoal da Acerte, do Senai, da CIB Bauru, do SESI, da OAB, do Sebrae São Paulo e da Senag, que ajudaram a gente durante toda a organização do evento. Também tivemos o apoio da Gálata, da Forci, da Scaffold, da Sanduíche Valley, do Lebes Pascoaloto, da BR Angels, do Social Bauru. E, por fim, gostaria de agradecer aí a toda a organização, ao meu time, né, o pessoal da Conk e também da Olive. Obrigada, pessoal, por ter ajudado a gente a realizar todo esse evento. Bom, sem mais delongas, então vamos para a nossa agenda. A primeira palestra de hoje é Inteligência Artificial na Saúde, com o Dr. Carlos Sarcomani, do CODESE. Em seguida, teremos a nossa palestra âncora sobre inovação e diversidade com Amanda Graciano, da IDEXO. Então, bora para a nossa primeira palestra. Eu chamo ao palco do BID 2020 o Dr. Carlos A.R. Sarcomani, doutor em urologia pela Faculdade de Medicina da USP, médico titular do AC Camargo Cancer Center, assessor médico de TI do AC Camargo Cancer Center, coordenador de tecnologia em saúde da Sociedade Brasileira de Urologia. Bom dia, doutor Carlos, tudo bem? O senhor me ouve? Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para participar aqui do Bauru Innovation Day, do BID. O ano passado eu também participei, o evento era presencial e infelizmente eu não consegui me deslocar para Bauru naquele dia, e aí eu fiz a minha apresentação online no palco do BID, né? Mal sabíamos que este ano isso ia ser a prática habitual, né? Então estamos aqui de novo online, mas agora online todos nós, né? Então eu agradeço mais uma vez a participação e o espaço para falar um pouquinho sobre esse assunto muito interessante, que é a inteligência artificial em medicina e saúde. Obrigada, doutor. Fica à vontade, o palco é seu. Eu vou desligar aqui a minha câmera e o meu microfone, mas qualquer coisa é só chamar. A equipe também está pronta para poder responder as perguntas, ajudar nessa organização do chat também. Pessoal, vão mandando no chat as perguntas, tá bom? Fica à vontade. Então vamos lá. Muito obrigado. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial em saúde, especificamente inteligência artificial em medicina, né?
Para começar, nós temos que entender um pouquinho o mundo que nós vivemos hoje, né? Esse aqui é uma estatística de 2019, mostrando que nós éramos, em janeiro de 2019, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, 5 bilhões de usuários de smartphones e outros mobiles, 4 bilhões e 400 milhões de usuários de internet, 3 bilhões e 500 aproximadamente usuários ativos de mídia social e 3 bilhões e 200 milhões usuários ativos de mídia social por meio de dispositivos móveis como os smartphones. Toda essa conexão que nós temos agora via internet, via smartphone, via tablets, etc., fez com que a geração de dados crescesse exponencialmente nos últimos anos. Então, nós temos, antes da pandemia se iniciar, nós tínhamos a estimativa de uma geração de 40 trilhões de gigabytes ou 40 mil exabytes. Então, se vocês observarem bem, a curva cresceu assustadoramente em termos de produção de dados. Por que eu estou falando de dados em uma aula sobre inteligência artificial? Vocês já vão entender já por que eu estou abordando um pouquinho sobre dados. Então, hoje eu gero dados de várias maneiras. Em termos de saúde, eu gero dados no meu prontuário eletrônico dentro do hospital. Eu posso gerar dados nos meus wearables, né? Eu costumo correr 3 vezes por semana. Eu tenho um smartwatch e através dele, eu consigo monitorizar minha frequência cardíaca, minha performance durante a corrida, etc. Usar o GPS para ver quanto que eu corri. E tudo isso pode ser, de certa forma, utilizado como dado em alguma situação. Então, toda essa grande quantidade de dados que a gente gera o tempo todo vai criar aquele conceito de Big Data. Então, vem dados, desde dados estruturados, que são dados que nós temos em campos específicos, utilizando bancos estruturados, como os bancos relacionais tipo SQL, para quem tem um pouquinho do assunto informático. Tem os dados semi-estruturados, né? Como, por exemplo, arquivos no formato JSON. E tem os dados não estruturados, que a grande maioria dos dados são os textos livres, as imagens, textos, por exemplo, de mídia social. Essa é a grande quantidade de dados que nós temos no dia de hoje. Algumas outras coisas mudaram. O custo médio de armazenamento por megabyte, que em 1990 era de $11.200, agora é de 3 centavos. Aumento da utilização de dispositivos móveis, como eu já falei. O aumento do poder de processamento dos nossos computadores, dos nossos dispositivos. O smartphone que nós temos hoje no bolso, ele tem a mesma capacidade de processamento do computador que levou o homem à Lua em 1969. E temos a internet das coisas, que é a conexão de uma série de dispositivos, de devices, com a internet diretamente, enviando e recebendo informações. E na medicina, nós temos a internet das coisas médicas, monitores e outros dispositivos ligados ao paciente que podem transmitir informações sobre esse paciente em tempo real. Então, tudo isso gerou dados. Big Data. O que é Big Data? Big Data faz referência ao grande volume, variedade e velocidade de dados que demandam formas inovadoras e rentáveis de processamento da informação para melhor percepção e tomada de decisão. Isso é Big Data. Big Data, na verdade, tem 5 vezes, drasticamente 5 vezes. Alguns já falam em 8, antes eram 3. 5 vezes nós falamos do Big Data hoje. 1, volume, grande quantidade de dados. 2, velocidade. É gerado dado a todo minuto, a todo segundo. Então, talvez o dado de agora seja importante, o dado daqui algumas horas não seja, o dado desse dia é importante, daqui uma semana não seja. Então, a velocidade é importante em termos de Big Data. 3, diferentes tipos de dados. Então, estruturados, não estruturados e semi-estruturados. 4, veracidade do dado. O dado tem que ser real, tem que ser verdadeiro para eu poder utilizá-lo. E 5º, o valor desse dado. Ele tem que me dar algum valor, ele tem que me dar alguma função, ele tem que ser importante em algum sentido. Então, esses são os 5 V's do Big Data com o qual nós trabalhamos atualmente.
Então, como eu falei, em termos de saúde, nós geramos dados o tempo todo. Dados do wearable, dados dos monitores, dados do prontuário eletrônico, dados imputados pelo paciente em formulários, dados de exames que são gerados nos exames realizados nos laboratórios, imagens de exames de imagem que nós fazemos. Então, tem dado a todo momento do paciente em vários lugares que eu posso juntar e fazer a análise desses dados. Isso está acontecendo justamente agora. Nós estamos vendo a pandemia do coronavírus. E é comum nós vermos a situação da pandemia no mundo inteiro praticamente em tempo real. Curvas, como está a pandemia na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em várias regiões do Brasil. E esses dados têm sido importantes na tomada de decisão de como conduzir a pandemia. O uso desses dados todos pode ser modelado a ponto de criar modelos matemáticos que podem ser utilizados para eu prever o que vai acontecer com a pandemia naquela região, naquele país. Todo mundo aqui já ouviu falar do modelo do Imperial College, que previu o que aconteceria no Reino Unido com relação à pandemia e mudou a maneira como a Inglaterra, o Reino Unido, passou a conduzir a pandemia recentemente. Então, essa é uma das aplicabilidades mais importantes de dados. Eu posso utilizá-los para tomada de decisão. É o que a gente chama de data-driven. É uma decisão baseada em dados. E aí entra a questão, se eu posso criar um modelo matemático para prever alguma coisa, eu posso escalar um pouco mais e ir para a inteligência artificial. Então, para a gente conceituar um pouquinho a inteligência artificial, nós temos a inteligência artificial, nós temos o machine learning, que é o aprendizado de máquina, ensinar a máquina a raciocinar, o deep learning, que é um aprendizado de máquina um pouco mais sofisticado, usando o modelo de rede neural, e o data science, que circunda tudo isso, que é o dado que eu vou utilizar para poder ensinar a máquina, para poder fazer o deep learning, para fazer a minha inteligência artificial. Se eu for no dicionário, inteligência artificial é o ramo da pesquisa da ciência da computação que tem como objetivo desenvolver tecnologias que simulem a inteligência humana como raciocínio. É um mecanismo, um software ou outro artefato produzido pelo homem que exibe uma inteligência similar ao humano. É muito bonito isso. Quer dizer, então, é um sistema que tenta simular o meu raciocínio. Infelizmente, nós não chegamos tanto a isso que vocês estão vendo aqui como a descrição clássica do dicionário de inteligência artificial. Ao final dessa apresentação, eu vou querer que vocês pensem bem se o que eu estou falando de inteligência artificial é o futuro ou é o presente, né? Se ela já está sendo utilizada no nosso dia a dia ou não. E aí nós vamos conversar um pouquinho a respeito sobre isso. Acredita-se hoje que a inteligência artificial seja a quarta revolução industrial. Então, a primeira foi o vapor. A segunda, a eletricidade. Ninguém precisa explicar como que a eletricidade mudou o nosso dia a dia. A terceira, a computação. Hoje, todo mundo tem computador em casa, né? E a quarta é a inteligência artificial, agora, nos dias de hoje, considerada a quarta revolução industrial. O primeiro artigo de inteligência artificial em medicina foi publicado em 1959 por dois radiologistas, Ledley e Lusted, tentando criar uma fórmula matemática para simular o raciocínio médico. Esse foi o primeiro artigo publicado, né? Então, aí nós perguntamos, se o primeiro artigo é de 1959, por que agora nós discutimos isso, se ela é futuro ou presente, em 2020? Justamente pelo que eu falei no começo, volume de dados e capacidade computacional dos nossos processadores de hoje. Ela é muito maior do que era em 1959. O volume de dados é muito maior hoje do que era em 1959. O nosso conhecimento para analisar esses dados também é muito maior hoje do que em 1959. Então, quando eu tenho a criação de um modelo de inteligência artificial, eu tenho que, primeiramente, ver o problema que eu quero resolver, analisar esse problema,
buscar os dados, preparar esses dados, modelar esses dados, avaliar esses dados de maneira geral, e só então eu vou criar o meu modelo de inteligência artificial, treiná-lo e testá-lo, acabar no meu modelo final, e a geração de novos dados por esse modelo final vai fazer com que o modelo fique cada vez melhor, eu posso voltar e melhorar o modelo cada vez mais. Então, é por isso que é tão importante falar em dado quando eu falo em inteligência artificial. Sem dado, não dá para montar um algoritmo de inteligência artificial. Então, por isso que aquela definição que nós tínhamos no começo do dicionário, infelizmente, ela não é totalmente a realidade. Na verdade, hoje, todos os nossos modelos de inteligência artificial, todos os nossos softwares de inteligência artificial, são, na verdade, modelos matemáticos e estatísticos avançados. Basicamente, é isso. É usar todo o conhecimento do dado que eu imputei lá e toda a capacidade computacional que eu tenho dos meus dispositivos para criar modelos matemáticos e estatísticos de alta resolução, de alta qualidade. Na medicina, tem duas áreas que estão avançando rapidamente em termos de inteligência artificial: a radiologia e a anatomia patológica, que é a visualização de biópsias, análise de tumores, etc. E por que essas duas áreas estão à frente em termos de inteligência artificial? Porque elas lidam com padrões. Então, eu tenho lá o padrão do tumor de rim numa imagem de uma tomografia. E aí eu posso ensinar aquele padrão do que é um tumor de rim para a máquina e ela passa a reconhecer uma tomografia, o que é um tumor de rim. Eu tenho lá uma lâmina mostrando um tumor de pele. Então, eu consigo ensinar para ela o que é um tumor de pele e qual o tipo de tumor de pele. E aí ela passa, toda vez que enxergar aquela imagem numa lâmina de patologia digital, ela acaba fazendo o reconhecimento que aquilo lá ali é um tumor de pele, informando isso. Em termos de algoritmo de inteligência artificial, nós temos dois tipos básicos. Nós temos um terceiro tipo, que é o tipo de algoritmo de reforço, mas eu vou falar para vocês dos dois tipos básicos: o supervisionado e o não supervisionado. O supervisionado é quando eu sei o final da história, eu sei o resultado. Então, como é que eu faço? Eu treino a máquina mostrando o input de dados e o resultado daquele input de dados. E ela faz a conexão. Eu ensino isso para ela. Então, exemplo, eu sei que para a doença A, os sintomas são esses. Então, eu mostro para a máquina que toda vez que ela encontrar esses sintomas, ela está de frente à doença A. Então, ela consegue aí fazer o diagnóstico daquela doença. Eu mostro para a máquina que essa é a imagem de um tumor de rim. Tá? E aí ela passa a reconhecer um tumor de rim. Então, esse é o supervisionado. O não supervisionado é quando eu não sei a resposta e eu uso o algoritmo para ele tentar identificar para mim padrões. A gente vai ao caminho inverso. Quer dizer, eu não sei o que está acontecendo naquela situação e eu quero tentar identificar algum padrão, alguns padrões que eu possa dividir aquele grupo. Exemplo, eu tenho um paciente com um tipo de câncer que um grupo vai bem, o outro grupo não vai bem com o tratamento. Eu quero saber o porquê que esse grupo vai bem e aquele grupo não vai bem. Então, eu tento usar o meu algoritmo para tentar definir se há algum padrão para dizer quem vai bem e quem vai mal. Então, isso é o contrário, que é o algoritmo não supervisionado, em maneiras bastante simples. Então, quando eu monto um algoritmo de inteligência artificial, eu tenho que imputar dados, eu tenho que modelar dados. Hoje nós usamos basicamente como linguagem de programação para algoritmos o Python, né? Então eu tenho que ir lá no meu Python, colocar o meu banco de dados, trabalhar esse banco de dados como a gente está trabalhando aqui, vendo as curvas, etc., o que eu tenho que acertar ou não, e depois disso eu vou aplicar um algoritmo de inteligência artificial. A boa notícia é que os algoritmos de inteligência artificial nas bibliotecas do Python já estão prontinhos, né? O que é difícil é o modelar o dado para que aquele algoritmo leia adequadamente o dado, né? Então, hoje, eu diria para vocês que eu demoro 80% a 90% do meu tempo na criação de um algoritmo de inteligência artificial, modelando o dado, e 10% a 20% criando o algoritmo de fato. Então, esses aqui são alguns algoritmos que nós temos nas bibliotecas do Python. Na EVBase, Super Vector Machine, que é muito utilizado,
regressão linear e regressão logística, árvore de decisão, todos esses algoritmos, eles têm um pé na estatística. Se eu falar para um estatístico de regressão logística ou linear, ele vai entender muito bem o que eu estou falando. Se eu falar para um estatístico de árvore de decisão, ele também vai entender muito bem o que eu estou falando. Então, para vocês verem a íntima ligação entre matemática, estatística, dado e inteligência artificial. Eu posso, porém, ir além. Aquilo que eu mostrei para vocês antes são algoritmos de inteligência artificial, machine learning, aprendizado de máquina. Agora eu estou mostrando para vocês o deep learning, que são as redes neurais. Então, o deep learning ele simula mais o que acontece com o nosso cérebro, né? Então, aqui eu tenho o dado imputado. Esse dado ele recebe pesos e vai para uma próxima camada onde ele é analisado. E tem várias camadas de análise até que eu chegue à resposta final. E eu posso ter até, em algumas situações, eu posso até voltar e reavaliar o que eu precisar. Então, essa é a maneira com que nós temos a rede neural. Existem alguns tipos de rede neural. Existem redes neurais que são melhores para a imagem, como as convolucionais. Existem redes neurais que são melhores para outras ações, como as redes neurais recorrentes. Tem vários modelos de rede neural. Existem modelos até prontos de rede neural, como, por exemplo, modelos da Google. O TensorFlow é um modelo de rede neural já pronto para ser utilizado, né? Em imagem, nós temos o Inception, que também é pronto para fazer a avaliação de imagem. Então, aqui nós temos o input de dados e várias camadas. Isso aqui é exatamente como o nosso cérebro funciona. Eu recebo o dado, penso, camada 1, analiso um pouco mais, camada 2, analiso mais ainda, camada 3, até eu chegar na conclusão final. E aí, às vezes, eu posso falar, mas deixa eu voltar aqui. Será que eu tomei a decisão certa? É assim que funciona o meu cérebro. E a rede neural funciona dessa forma também. Experiências práticas. Lá no AC Camargo Cancer Center, aqui no nosso hospital, nós temos utilizado um pouco de inteligência artificial já, sim. Então, por exemplo, esse aqui é um projeto junto com uma startup de inteligência artificial bastante conhecida no mercado, em que a gente utiliza um sistema para detectar se o paciente tem uma infecção generalizada em desenvolvimento, uma piora do quadro clínico dele, uma piora clínica dele, né? Então, esse algoritmo que eles desenvolveram, ele vai avaliar se aquele paciente está com uma infecção progredindo que pode levar ao óbito ou não. E aí, eventualmente, eu mudo a minha ação no tratamento desses pacientes. Então, isso já está sendo usado aqui na AC Camargo Cancer Center, em termos de desenvolvimento de um piloto. Já estamos em uma fase mais avançada desse piloto agora. Esse aqui é um estudo que foi publicado pelo grupo que desenvolveu esse aplicativo, esse algoritmo de inteligência artificial, comparando a acurácia desse algoritmo com a acurácia, a eficácia, a acurácia dos modelos tradicionais, utilizando questionários de análise de pressão arterial, frequência cardíaca, consciência, etc. 3% e chegou a ser 98% nessa primeira avaliação, numa segunda avaliação 93%, numa terceira 88%, 96%, 98%, 95%, e aqui as variações dos questionários. Ele sempre performou melhor. A acurácia não é a única avaliação que a gente tem que fazer para ver se o algoritmo é bom, mas esse aqui avaliou especificamente esse item acurácia. Diagnóstico de câncer de mama e mamografia. Esse estudo ficou muito famoso no meio médico. Era um estudo que eles pegaram mais de 20 mil mamografias e foram analisar se tinha a imagem suspeita de câncer de mama, sim ou não. E aí eles compararam com a mesma avaliação feita por um médico radiologista olhando a imagem, né? 20 mil para treinar a máquina, e depois eles utilizaram em 2 mil e poucos casos, 2.500 casos nos Estados Unidos. Foi treinada no Reino Unido com 20 mil casos e utilizada depois numa validação externa nesses 2.500 casos nos Estados Unidos. E aí se comparou com a performance de 6 radiologistas experientes. A curva de baixo é sempre o radiologista.
a curva de cima é sempre o algoritmo de inteligência artificial. Então, vocês podem ver que no radiologista 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o modelo sempre acertou mais do que o radiologista. Mas existiram algumas situações interessantes. Esses aqui de cima, na mamografia, foram detectados pela inteligência artificial, mas não pelo médico. E os de baixo foram detectados pelo médico, mas não pela inteligência artificial. Então, talvez o mais importante seja juntar os dois e não utilizar um ou outro. No diagnóstico de câncer de próstata em biópsias, esse estudo aqui avaliou 1.631 lâminas de biópsias em 246 pacientes e depois validou em 330 lâminas de 73 pacientes. O algoritmo conseguia predizer com mais de 90% de certeza se aquilo que ele estava vendo era câncer de próstata ou não era câncer de próstata. Então, imagine vocês que eu tenho um hospital de grande volume, que avalia muito paciente com câncer de próstata, o AC Camargo, por exemplo. Aí eu tenho lá alguns patologistas para avaliar que tipo de tumor é aquele. Imagine se chegassem as lâminas, o algoritmo vai lá, esse é câncer, esse não é, e o meu patologista não precisasse fazer essa avaliação. Ele já vai direto porque é de câncer e já faz a análise dele ali, e isso consome menos tempo, e isso faz com que ele trabalhe numa questão um pouco mais nobre do que se falar se é câncer ou não câncer. Então, vejam vocês que a inteligência artificial de novo nos ajudando. Em cirurgia, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se você falasse para mim que hoje, 2020, eu estaria operando com robô, eu ia falar que você está assistindo muito filme de ficção científica. Hoje é o meu dia a dia. Eu faço isso quase todos os dias da semana. A sala cirúrgica hoje é assim, para muitas cirurgias. Próstata, por exemplo. Eu tenho o cirurgião aqui num console como esse. Eu tenho o robô em cima do paciente, o assistente em campo. E aqui eu tenho o anestesista e aqui é todo o sistema com vídeo, para o meu assistente ver a cirurgia, o robô, e aqui o cirurgião controlando o robô. Basicamente, o que nós vamos ver é isso aqui. Aqui sou eu controlando os braços do robô e aqui são os braços do robô se movimentando durante a cirurgia. Eu consigo, então, fazer a movimentação utilizando esses manches, olhando dentro dessa cabine, e com isso eu tenho uma cirurgia sendo realizada num paciente que está aqui embaixo. Aqui estou mostrando um pouquinho da cirurgia, não é a intenção aqui mostrar a cirurgia como é que ela é, até porque nem todo mundo tem estômago para ver cirurgia, né? Então, é só mostrando que eu controlo o braço do robô e a cirurgia sendo feita aqui. Então, eu também posso, eventualmente, utilizar modelos de inteligência artificial acoplados a esse sistema para nos ajudar. Então, tem alguns estudos a respeito. Esse aqui é um trabalho recente publicado mostrando as promessas e os perigos da inteligência artificial em cirurgia. Ele pode identificar órgãos no abdômen para mim. Eu estou com dificuldade de localizar onde é que está o rim, ele me ajuda a localizar. Identificar pontos de sangramento, identificar motivo de sangramento e me ajudar até no acompanhamento do paciente no pós-operatório. Isso aqui são alguns exemplos de coisas que nós podemos utilizar com a inteligência artificial em cirurgia. E nós já estamos tendo algumas questões que precisam ser respondidas, que é a responsabilidade que nós temos que ter quando usamos um algoritmo de inteligência artificial em saúde. Lembrem, na ponta está o paciente. Então, eu tenho uma responsabilidade imensa quando eu passo a utilizar alguma coisa num paciente. Vocês estão escutando aí a questão da cloroquina, vale, não vale, da vacina, pode entrar, não pode entrar, estudo fase 1, fase 2, fase 3. Por que todo esse cuidado? Porque na hora que chegar no paciente, eu tenho que ter segurança de que aquilo funciona daquele jeito que eu estou prevendo que vai funcionar. Então, por isso que hoje há uma discussão muito forte de entender o que eu preciso fazer para ter a garantia de que aquele modelo que a gente criou para auxiliar a inteligência artificial pode ser utilizado no paciente no dia a dia. E isso é um exercício muito importante a ser feito. Para terminar, eu queria mostrar uma coisa para vocês. A minha geração
na década de 90, foi surpreendida com um grande mestre de xadrez, que era o Garry Kasparov, que tinha sido derrotado pela primeira vez por um computador da IBM, que era o Deep Blue. Isso ganhou a mídia em todos os lugares. Reportagens, uma atrás da outra. Um ser humano foi derrotado por um robô. Hoje, isso é comum. Os enxadristas são derrotados frequentemente pelos robôs, não, pelos programas que jogam xadrez. Isso é muito comum. A ponto de hoje nós temos campeonato de xadrez entre programas de computadores, né, para saber qual que é o melhor programa. Então, tinha um programa de computador que venceu um ser humano. Esqueçam isso. Hoje, a realidade é completamente diferente. Stockfish 8 foi o computador de xadrez que venceu o campeonato de 2017. Ele foi colocado ele tem ali uma programação com 80 milhões de programas de xadrez. 80 milhões de jogadas de xadrez. E ele foi colocado para disputar com o AlphaZero, um computador da Google, que é um computador de estratégia, de inteligência artificial, que tinha apenas 80 mil jogadas de xadrez, mas ele tinha que criar a estratégia. Foram 100 jogos, 72 empates, 28 vitórias pelo AlphaZero. O AlphaZero nunca perdeu. Qual que é a vantagem disso? No Stockfish 8, a estratégia já estava programada. No AlphaZero, ele criou a estratégia. Então, essa é a grande vantagem que nós temos hoje. Então, abram suas mentes. A inteligência artificial está respondida, ela está para nos ajudar e eu acho que ela é mais presente do que o futuro. Então, pensem que o futuro chegou para nós e vamos utilizá-lo da maneira correta. Eu só queria terminar aqui para vocês dizendo que nós vamos em breve abrir um edital aqui no AC Camargo Cancer Center, do nosso mestrado profissional que começa no ano que vem. Eu sou um dos coordenadores da área de inovação do mestrado profissional. E fiquem atentos, aqui é o site do hospital, nós devemos abrir o edital ainda esse ano, para começarmos no ano que vem. E eu deixo aqui com vocês o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, que tiver um pouco de interesse nessa área de inteligência artificial, tecnologia em saúde, um médico que mexe com TI também, eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos. Nossa, foi muito legal, muito bacana ver tudo isso que vocês já estão implementando, né? Como é o seu dia a dia, que nem você falou. Há alguns anos atrás, a gente achava que iria ser coisa de filme, de ficção, e olha aí a realidade, né? Em tão pouco tempo. Muito bacana também entender um pouco mais dessa questão, que é importante, né? Ter os dois ali se complementando, não só a utilização da inteligência artificial como um todo, mas também ter sempre o apoio do médico para poder guiar. Muito obrigada pela participação, pelo seu tempo, pelo pessoal do CODESE também que ajudou a gente na organização. E agora a gente vai para a nossa palestra âncora. Deixa eu só confirmar aqui se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta da Isabela. Qual a maior vantagem que a inteligência artificial pode inserir em pequenos consultórios, se for possível inserir? Muito bem, Isabela. Boa pergunta a sua. Ela pode ajudar em algumas formas. Eu posso sair da questão de saúde especificamente e eu posso utilizar modelos de inteligência artificial para ajudar na gestão do consultório. Por exemplo, na organização da agenda, na organização do tempo, até na gestão financeira do consultório. Eu posso fazer essa questão com inteligência artificial. Em termos de paciente, eu posso utilizar um pequeno consultório para ele, por exemplo, ser um sistema de suporte de apoio à decisão clínica. Então, isso independe do tamanho do consultório. Então, por exemplo, eu sou um médico, estou ali no meu consultório e eu tenho um sistema que me sugere o diagnóstico, me sugere o tratamento daquele paciente. O mais conhecido sistema de suporte à decisão clínica é o IBM Watson, né? que foi criado justamente para esse fim. Mas a gente pode criar sistemas menores para um ou para outro tipo, baseado em dados e inteligência artificial, para auxiliar no dia a dia do consultório. Talvez até, pensando em termos de atenção primária, por que não eu ter um sistema de inteligência artificial
que me auxilia em questões mais especializadas para o médico da atenção primária, sem que eu precise encaminhar todos os pacientes de atenção primária para um especialista e conseguir encaminhar aqueles que realmente precisem, ou até facilitar o tratamento do paciente mais rapidamente. Eu acho que tem uma grande aplicabilidade, sim. Bacana, doutor Carlos, obrigada por responder a pergunta. Bom, pessoal, a gente já está com o nosso tempo aqui no limite. A Isabela mandou aqui show, muito obrigada. Obrigada pela participação, doutor Carlos. E agora vamos para a nossa última palestra da terceira edição do BID 2020, que é sobre inovação e diversidade, com a Amanda Graciano, que é economista e referência no que tange inovação digital e empreendedorismo, além de ser uma das top voices do LinkedIn. Hoje trabalha no IDEXO como head de portfólio e desenvolvimento de negócios, buscando democratizar o acesso à inovação para todas as empresas brasileiras. Amanda, tudo bem? Está me ouvindo? Eu tô chique, né? Que bonito muito isso. Chique. Ai, Cacão, muito bom estar com vocês. Muito chique mesmo, Amanda. A gente que agradece pelo seu tempo. A gente sabe que como a sua agenda é lotadíssima, então muito obrigada desde já por estar participando do BID. Né? Essa terceira edição ela tá super especial porque é a primeira vez que a gente conseguiu aí igualar o número de palestrantes homens, mulheres. Tivemos a primeira palestrante mulher trans também participando do nosso evento, então está sendo muito especial. Obrigada por você fazer parte disso e o palco é seu. Vou desligar minha câmera aqui, o meu microfone, mas qualquer coisa a gente está aqui, a produção também. Se o pessoal mandem as perguntas no chat que no final a gente vai responder também. Obrigada. Boa, podem mandar. Que chique. Gente, é um prazer estar com vocês. Vou falar um pouco do meu trabalho, né? Quando o pessoal fala, fala de diversidade. É porque falar de diversidade é muito inerente até ao próprio processo de inovação tecnológica. Então, vou falar um pouquinho sobre o que eu faço. Tem um tema que ficou muito recorrente, né? Esse buzzword da inovação, as palavras bonitas do ecossistema de startups, como fugir de tudo isso. E aí, ao longo da minha fala, eu vou trazer alguns insights sobre diversidade, porque, assim, né? Se a gente faz produtos e serviços baseados no único público, a gente já está fazendo uma coisa errada. E aí a gente acaba levando em consideração que diversidade está diretamente ligada à cor da pele ou a órgãos genitais, sim. Desculpa o meu francês, mas na verdade diversidade quer dizer muito mais, sabe, do que se é um homem ou uma mulher, se é rosa, azul, negro, branco. Não é isso, vai além disso. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Mas vou trazer aqui para vocês um pouquinho se inovação e startup é de como eu de passar no cabelo. Esse é um bom jeito aqui para a gente começar o nosso papo. Bom, além de tudo isso aí, eu também sou filha da Maria das Dores do Valtemi, sou a mais velha de 4 irmãos, Túlio, Caio e Clara, nesta ordem, Amanda, Túlio, Caio e Clara. Sou mineira e amo café, gente. E é assim, não tem como negar. É porque hoje eu arrumei minha mesa, mas eu poderia, assim, se fosse tipo ontem, ia ter várias xícaras de café por aqui. Eu realmente gosto muito de café. Não é vício, é como tomar pouco café, mas tomar café é muito bom. Talvez seja por ser mineira. Então, eu gosto muito de falar disso, porque eu realmente sou dessas pessoas, tipo vinho. Ai, vinho tinto, blá, 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 blá. Então, eu sou assim com o café. Então, fica aí uma curiosidade sobre mim. E eu gosto de me apresentar assim também, porque eu acho que nós somos muito mais do que um currículo, do que o lugar que a gente trabalha, do que as coisas que a gente faz, sabe? Eu acho que a gente tem muito mais coisa além da casca, né? Por acaso, não sei se vocês perceberam, eu sou uma mulher negra e atualmente, né, essa semana eu tô de cabelo rosa, porque eu quis, assim, não tem nada incrivelmente acontecendo na vida para eu querer mudar o cabelo, que é outra falácia que falam sobre mulheres, mas... E por que eu tô falando isso no dia de hoje? Porque, curiosamente, as pessoas me chamam muito para falar sobre ser uma pessoa negra, mas eu não estudo isso, sabe? Eu só vivo o fato de ser uma pessoa negra. O que eu estudo é sobre inovação, tecnologia, startups, gerar negócio, dinheiro, quando a gente fala de inovação tecnológica. E isso é muito importante pontuar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem um outro microfone aberto? Não? Sou só o Gil.
Então, eu sou economista, sou especialista em transformação digital, atualmente sou head de portfólio e geração de negócios do IDEX by TOTUS. A TOTUS é a maior empresa de tecnologia da América Latina e eu lidero ali a parte que interage com as startups que querem interagir com o ecossistema TOTUS. Além disso, sou LinkedIn Top Voice, por falar sobre inovação e tecnologia, é quase que assim, o tema central de tudo que eu produzo de conteúdo na rede. Sou TED Speaker. Nesse ano, eu fui reconhecida como Valuable Young Leader, que são jovens que estão mudando as organizações de dentro para fora. Mas no final do dia, eu sou inconformada. Não, eu sou inconformada. Eu amo um problema para resolver. Essa talvez seja a grande verdade sobre mim. Mas eu acredito muito que, na minha cabeça, o que torna as nossas relações desiguais é o fato das pessoas terem oportunidades muito diferentes umas das outras, né? Terem acessos a conhecimento e informação muito diferente umas das outras. O que talvez em outros lugares e momentos isso não acontece. E aí, quando a gente está falando de inovação, né? O que é inovação? O que quer dizer essa caixinha de inovação? Inovação é substantivo feminino e vem do latim, que quer dizer renovação, né? A palavra é essa aí, eu não falo latim, mas quer dizer renovação. Ou seja, é a ação ou o efeito de inovar. É aquilo que é novo, novidade. Mas não é reinventar a roda, né? Tipo, não é que aquela coisa não existe. Acho que na época da escola a gente aprende isso, né? Nada se cria, tudo se transforma. Na inovação é mais ou menos isso. É usar métodos, meios, tecnologias, processos que inicialmente não tinham sido pensados para este lugar, para esse segmento, para essa função, e a gente redesenha, né? Ressignifica. A inovação ela traz muito disso. Até quando a gente olha, recentemente alguém falou, inovação no CRISPR, né? A gente estava vendo uma palestra de saúde antes, que a técnica CRISPR, que a gente consegue meio que editar o DNA. Tá, as bactérias fazem isso desde sempre e tem anos que isso vem sendo estudado, né? Não é que a inovação veio ontem. Então, são esses processos que são processos de melhoria. É importante dizer isso até para a gente sair do mundo de Poliana, né? Do tipo, meu Deus, não é bem isso. É incrível, mas não é nesse nível de tipo, socorro. E aí que eu quero fazer uma provocação para vocês, né? Quais são as inovações que mudaram a nossa forma de viver? Pensa aí, desde o dia que você entende que existem seres humanos na Terra até hoje, 2020. Nossa, tá acabando, 2020. Alguém tem alguma sugestão? Se quiser digitar aí, eu acho que eu consigo acompanhar. Consigo? Acho que sim. Vamos ver se aparece aqui para mim no bate-papo. Boa. Consegue. Vou então dar um... Diz? Não, consegue sim. Só o pessoal pode ir mandando. A Bia mandou aqui, ó. Eletricidade seria uma inovação nesse sentido? Sim, nesse sentido. Acho que tem aqui eletricidade sim, ó. Vou falar uma então primeiro. A roda. A roda surgiu na Mesopotâmia mais ou menos ali em 3.500 a.C. Surgiu assim, né? Que alguém falou e falou que aquilo ali agora chamava roda. Porque certamente o que o ser humano daquela época ali fez foi ver várias outras coisas que rodavam na natureza e entender que se usasse aquilo de uma forma, conseguisse repetir aquilo numa estrutura que fosse mais rígida, isso poderia melhorar a qualidade de vida. O que aconteceu é que a roda é um instrumento hoje fundamental para a gente se transportar. Inclusive, tanto que até avião tem roda. Então eu fiquei assim, olha, não tem nem como a gente voar sem roda. Então, a roda foi uma coisa fundamental. Uma outra coisa que eu acho que vocês não colocaram, mas que para mim tem muito impacto na forma com que a gente transmite conhecimento, foi a máquina de impressão. Eu não estou falando que tudo isso que vocês colocaram não é, tá? É assim. A máquina de impressão, para mim, tem um ponto importante, porque a invenção ali é atribuída a 1450, mas é importante dizer que ela revolucionou a forma de passar conhecimento para sempre, desde que ela surgiu. Antes o conhecimento era passado através de bate-papos, através de cantigas, de músicas, na hora de comer, né, aquele papo entre a família. Mas quando surgiu a máquina de impressão, foi possível a gente escalar esse conhecimento, né, compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Eu sou uma apaixonada por livros, aqui tem vários. Ontem chegou o livro do Obama, tô louca para parar e conseguir ler. Então, eu gosto muito de ler, mas eu não tenho dúvida de que a escrita e a impressão é uma forma incrível de se passar conhecimento, né? Ainda não tem uma outra forma tão eficaz.
tem as formas mais digitais, mas, mais uma vez, é o digital que ele emula uma coisa que existe no mundo offline. Isso é importante a gente lembrar. Tem uma outra que a gente colocou aqui, ó, a lâmpada. A lâmpada, a ideia, fala assim, né, a invenção da lâmpada é atribuída a Thomas Edison. Eu não vou entrar aqui, né, nesse... igual tem a polícia da internet, né, a polícia da inovação científica. Muitos cientistas, muitos pesquisadores dizem que não foi ele que inventou, e tem várias outras coisas ali com relação a patentear soluções, né? Mas, enfim, né? A gente está em 2020, a gente vai falar de outras coisas. Mas a lâmpada, mais ou menos, surgiu em 1879. Quando a gente pesquisa na internet, é possível encontrar vários outros protótipos de lâmpada. Então, ali, na verdade, esse é o marco da patente, né? Que o nome lâmpada surgiu e culminou que era esse objeto que refletia, né? Tinha uma luz brilhante. O ponto é que essa lâmpada durava horas, não durava dias. Mas ela foi muito importante porque revolucionou, aqui eu falo as condições de vida, mas vamos entender que a gente, antes do ser humano, o sol acabava, ele ia dormir. Porque não tinha meio nada para fazer. Agora não, a gente tem vários outros objetos que fazem uso da luz e que usam a eletricidade depois. E aí a gente fica acordado até 3 horas da manhã. Eu não, mas tem muita gente que fica. Eu durmo bem cedo. Mas a lâmpada, sem dúvida nenhuma, mudou a forma como que a gente vive, né, no mundo, assim. Como que a gente usa o nosso espaço. E aí influencia bastante. Se eu estivesse fazendo esse papo à noite, eu ia falar assim, olha, inclusive, a gente não iria conseguir estar de noite se comunicando e batendo papo se não fosse aí o uso dessa tecnologia. Legal, a gente viu pelo ponto de vista de produto, né? Soluções, coisas que foram criadas, aí depois teve aqui martelo, fogo, a evolução da medicina, putz, vou falar disso mais pra frente. Barcos, navios, tudo isso ajudou com que a gente se locomovesse mais, né? O fogo tem um ponto que, assim, ele é a primeira inovação da humanidade. Mas certamente, antes, o ser humano devia ter feito fogo várias vezes e não estava conseguindo fazer isso virar um processo, né? Tipo, olha, se eu fizer isso daqui repetidas vezes, vira fogo. E aí, na hora que a gente consegue dominar o fogo, que é a grande fala, é que a gente consegue também ver uma evolução, até na forma de se alimentar, né? Sobreviver e tal. Tá, aí a inovação sobre o ponto de vista de mercado, de administradores, né? De quem olha para empresas, o que pode ser? Eu destaquei 3, existem muitos outros, tá? Um é o Peter Drucker, que é clássico, assim, a gente vai falar de Peter Drucker. Ele diz que a inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos. E sim, para ele, tudo é recurso e é um problema do Peter Drucker, tá? Só estou trazendo aqui a fala dele. E aí ele fala, aos recursos existentes na empresa para gerar riqueza. Afinal de contas, vivemos no capitalismo, então esse processo, novo processo, nova capacidade, ela tem que ser capaz de gerar, né, lucro, ela tem que ser capaz de gerar mais riqueza. Tem o Ernest Gambling, ele diz que a inovação é uma nova ideia implementada com sucesso que produz resultados econômicos. E aí a gente tem o C.K. Prahalad, que diz que inovação é adotar novas tecnologias que permitem aumentar a competitividade da companhia. Então a gente tem um que é bem clássico, que olha só para o lucro, né, para geração de riqueza. A gente tem outro que diz, olha, talvez não pode ser o lucro. E aí tem o C.K. Prahalad, que eu gosto muito, porque ele vem com uma ideia de que talvez seja ganhar escala e eficiência. E aí isso pode ter um resultado econômico lá no final, né? Eu posso reduzir custos, eu posso ganhar mais, posso lucrar, mas eu tenho um ganho real operacional. E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho um grande amigo que fala, né? A inovação e as mudanças tecnológicas, o impacto delas, o grande impacto, é no mundo offline ainda. Apesar da gente usar tudo isso daqui, os grandes impactos, o que a gente constrói, o que nós vendemos como resultado, são grandes impactos no mundo offline, né? No mundo real. Então, quando a gente pensar isso como um todo, é muito importante. Eita. E aí eu trago um outro, né, paradoxo aqui, que aí o C.K. Prahalad, aqui atrás, ele fala novas tecnologias. Tá? A primeira vez que a gente nesse nosso papo, né, traz que o termo novas tecnologias mudam alguma coisa. E aí, tecnologia é a junção de 2 palavras, que é impossível de ler, não sei falar grego, mais uma vez, mas que ela junta técnica com estudo, né? Arte e ofício com estudo. Ou seja, tecnologia é o conjunto de técnicas e habilidades, métodos, processos que são usados na produção de praticamente tudo que a gente faz.
bens ou serviços, né? Ou seja, tudo, de certa forma, a gente implementa tecnologia. E aí, por que é importante trazer para vocês o termo tecnologia? Porque durante muito tempo no mercado, ainda hoje é muito assim, a gente tende a reconhecer como tecnologia apenas a tecnologia digital. Sendo que, teoricamente, né, segundo o próprio dicionário, tudo que é método, é processo replicável e escalável, de certa forma, isso também deveria ser entendido como tecnologia. E aí, ai, que bonitinho esse paper. E aí, tem uma coisa sobre a nossa percepção de tecnologia que influencia muito essa forma com que a gente enxerga as coisas, sabe? Que é o seguinte. Antes da gente nascer, se a tecnologia existe antes da gente nascer, a gente tem uma dificuldade de reconhecer aquilo como tecnologia. Que é, por exemplo, eu já vi isso, tá? Caso de crianças muito, muito novas, que quando elas se deparam com um computador, com um tablet, com uma TV que é smart, elas não conseguem desenhar uma linha do tempo, né? O que veio antes? E é difícil mesmo, porque como tudo já existe antes dessa pessoa nascer, é muito difícil você ter essa noção, né? O paradoxo do tempo. A gente tem uma segunda lógica que é, se essa tecnologia existe na nossa juventude, né? Entre a nossa adolescência e a nossa juventude, os atos daquilo é um ato de rebeldia, né? Então, se foi criado, com certeza é revolucionário. Que é um pouco da relação dos jovens com as redes sociais, né? O impacto das redes sociais. E aí é legal falar de redes sociais porque traz depois a nossa noção de tecnologia quando as pessoas são mais velhas, né? Mais sêniores, mais maduras. Passou ali dos nossos 35, 40 anos, a gente tende a acreditar que aquela tecnologia precisa ter cuidado. Isso pode influenciar a forma com que as novas gerações vão viver. Olha, veja bem, se possível ainda regula a tecnologia. Que é mais ou menos o que as mães... A minha mãe fez muito isso com a gente. Olha, não pode usar computador muito tempo, vou colocar horário. Durante X tempo, você precisa fazer isso e tal. Então, acho que tem um pouco desse impacto, né, da idade sobre as coisas. No fim, falar de tecnologia e inovação, eu não estou falando de post-it. Post-it, gente, por post-it não quer dizer nada. Eu ainda coloquei uns que tem uma escrita oriental para a gente olhar e falar assim, olha, o tanto de post-it e o processo de inovação em si, eles não se correspondem, né? Tem uma pausa dramática. Faz parte do processo ter post-it? Claro que faz. Mas fui lá, enchi um negócio de post-it, não entrega nada, sabe? Assim, isso não quer dizer nada, é só uma etapa do processo. Essa etapa precisa terminar de ser construída, precisa ser implementada, precisa vir para a realidade. No fim, inovação é a forma de resolver problemas. E podem ser problemas de qualquer natureza, desde que eles sejam focados na geração de valor e nos benefícios para as pessoas que vão usar isso. Ainda que a gente fala, meu cliente é uma grande empresa, meu cliente é uma pequena empresa, é B2B, B2G, B2 qualquer coisa, né? Que é business to alguma coisa. No final são pessoas, né? Você entende que quando você vende uma coisa, uma solução, ou você faz um processo de inovação ali no seu segmento, ele é para beneficiar alguém, né? Algumas pessoas devem se beneficiar ao longo desse processo. E se inovação é a arte de resolver problemas, a gente precisa diagnosticar, criar novas soluções, estimular, lançar, eliminar riscos. Tudo isso faz parte de um processo de inovação, né? E por isso que quando a gente estava falando de diversidade no início, é difícil você fazer um processo de inovação que realmente contemple todas as possibilidades se você tiver um grupo de pessoas igual. Que é o que quando a gente fala do mercado de trabalho, é um lugar que só tem homens brancos héteros. Nada contra homens brancos héteros. Não muito, tô brincando. Mas o ponto é, se só são essas pessoas que estão criando novas soluções de produtos e serviços, temos um problema. Porque eles não conseguem eliminar todos os riscos, eles não conseguem diagnosticar toda a complexidade que é qualquer segmento. Porque eles vão vir com viés, com um padrão específico. Então, essa noção a gente costuma negligenciar demais. Por isso que equipes diversas são importantes, porque a gente precisa construir coisas que façam sentido para as pessoas. E normalmente quando a gente está colocando lá, definindo persona, porque é a Maria que faz isso, a gente negligencia a cor da pele. E aí, por exemplo, a cor da pele.
E isso pode influenciar o ato de consumo, né, daquela solução ou não, porque tem históricos e tal. Por isso que ter equipe diversas é uma solução assim. Se o lugar que você trabalha não é diverso, tem um problema lá, tá? Isso pode, eventualmente, no longo prazo, dizer muito a respeito sobre a continuidade desse negócio e a sobrevivência nele enquanto um negócio competitivo. Assim, eu tenho outras questões que eu acho que diversidade são importantes, mas enquanto business, pode morrer. Essa é a verdade, se você não se preocupar em ser um ambiente diverso. Eu gosto de trazer para esse nosso papo, quando a gente fala de inovação, uma coisa muito simples. Essa é simples, eu juro. Que é olhar para a inovação como alguns tipos de inovação. Esse desenho é de um livro que chama... Nossa, ele tá lá no fundo. Chama 10 tipos de inovação. Não que existam só esses 10, mas eles pegam e estratificam, tipo, no mínimo, podem existir esses 10 tipos de inovação quando a gente olha para as grandes empresas. E aí, esses tipos de inovação, eles são divididos em configuração, inovação em configuração, inovação em oferta e inovação em experiência. Vou explicar melhor cada um deles. Quando eu digo inovação em configuração, eu estou falando sobre uma inovação de como aquela empresa está organizada, né? Qual que é esse modelo de negócio? A oferta e estrutura de serviços. Mentira. Qual que é o modelo de negócio? Oferta, eu estou falando de estrutura de produtos e serviços, né? Como que isso chega no mercado? Como que eu entrego isso? É dinâmico ou não é? São bens complementares ou não são? Como que essas coisas se interagem? E quando eu falo de experiência, está diretamente ligado à interação com o cliente. Ou o cliente intermediário ou o cliente final. Tem produtos e serviços que têm, né, intermediários no seu processo. E aí também eles podem pensar em processos que mudem em inovação também nesse tipo de interação com intermediários. Vou destacar aqui alguns pontos. Vale dizer aqui, ó, que quando eu falo de inovação, em nenhum lugar está falando aqui é colocar puff colorido na empresa. Colorir os espaços de trabalho, deixar os ambientes mais confortáveis, faz parte talvez do básico de entrega para que seus colaboradores possam interagir melhor. Mas eles não querem dizer muito mais do que isso, sabe? Esse é um ponto que eu gosto de trazer como ponto de atenção, porque em nenhum lugar, em literatura nenhuma, diz que puffs coloridos tornam sua empresa mais inovadora. Talvez puffs coloridos podem influenciar alguma estratégia que você tem, mas só isso, por isso, não quer dizer muita coisa, não. E aí, ainda quando a gente fala de inovação em si, eu aprendi isso há muitos anos atrás, que é assim, ó. Aqui são capas de revistas, não vou falar o ano ainda não, mas já tem muito tempo, de coisas que falam, né? Olha, tá tudo no celular, o ensino digital. Gente, né? Como que a gente foi surpreendido? A tecnologia ajuda a ensinar, arte, né? Design responsível, design de interface. Aí aqui tem o Zuckerberg. Nossa, ele invadiu a nossa vida. Meu Deus, tem até seriado sobre isso, documentário sobre isso. Tá. Gente, essas são capas de revista de 2017. Assim, já nem era novidade lá em 2017. Eu fico brincando, a gente não deveria ter se surpreendido em pleno 2020 com, meu Deus, as máquinas podem dominar a gente, sabe? Meu Deus, a rede social sabe tudo sobre você. Sabe? Mas assim, se foi parado no Fantástico ou se foi para a capa da revista, isso não é novidade. Se você atua ou pretende atuar com segmentos de tecnologia e inovação, esse para mim é um bom radar. Quando as coisas não te pegam mais tanto de surpresa, significa que de certa forma você já está orientada, né? Já é uma pessoa aí orientada para pesquisar e investigar sobre inovação e pelo menos você está sabendo das coisas que estão acontecendo. Amanda, é regra? Olha, para mim se foi pro Fantástico, não é novidade. Não é. Foi pra massa, sabe? Todo mundo já sabe. Meu Deus, e o diretor da empresa X? Ele deve estar lidando com isso pelo menos há uns 6 meses. Com certeza. É difícil ter uma coisa muito... Nossa, ninguém sabia. Não sabia, a grande massa não sabia, né? Por isso que depois vai para os meios, para os veículos. Alguém falou um pouco de agricultura, né? Medicina, tudo mais. É legal a gente pensar como que inovação e tecnologia andam bem juntas. Então, há muitos anos atrás, a gente teve a era agrícola. Que aí tem ali a roda, o impacto sobre como a gente se locomove, né? No mundo e tal. Se alimenta. Depois a gente tem a era industrial, que tem um impacto muito grande sobre a organização das coisas, né? Como que, eu vou ser redundante, mas é como que as organizações se organizam. E isso impacta
por exemplo, nas escolas. Quem aí, né, não estudou numa escola que tinha uniforme, horário para entrar, horário para sair, horário para comer, e isso era um sino que lembrava, né? Mais ou menos parecido com uma fábrica. Totalmente igual. Tá lá o Pink Floyd para aquele vídeo do Pink Floyd fala muito disso, né? E aí tem vários resquícios de era industrial ainda na forma com que a gente convive. O que, por exemplo, para quem trabalha em empresas que teve a oportunidade de viver um pouco o home office, né, de trabalhar de casa, deve ter percebido um pouco disso. O quanto que aquela regra e rigidez de horários e bater ponto fica muito confuso quando as pessoas não estão no mesmo lugar, né? Depois a gente fala um pouco de era digital, que foi o momento em que a tecnologia digital foi... não é que ela surgiu, porque teoricamente surgiu antes, mas que ela foi para a massa e que a gente pode ter um computador em casa. Eu lembro que isso não faz tanto tempo, porque quando eu comecei a estudar, não tinha Google, sabe? Eu estudei com Barça e eu sou nova, então eu sou nova, vou ser nova durante muito tempo. Mas esses avanços tecnológicos, quando a gente fala da tecnologia digital, são coisas assim, nos últimos 10 anos mudou tudo. O celular, gente, há 10 anos atrás, não tinha touch, sabe? Era diferente. E aí essa era digital passou e a gente tem colhido aí alguns resquícios dela ainda. E aí a gente está indo para outras 3 revoluções, que é a genética, a neurociência e a robótica. Que ela, historicamente, vem aqui, né? Na linha da tecnologia. E aí a gente começa a falar de CRISPR, da evolução da medicina como um todo. Eu já trabalhei com startups da área de saúde, já ouvi projetos do tipo, putz, e se a gente conseguir imprimir órgãos na impressora 3D? Teoricamente pode funcionar. É que vai ter outros problemas com relação a materiais biológicos, mas assim, teoricamente parece fazer sentido. Então a gente começa a ver uma mistura também de coisas quando a gente pensa na nossa vida digital e não digital. Por isso que às vezes fica até difícil, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade real de separar, né, o online e o offline delas. Então, esse mundo pós-digital, ele é um mundo bem assim, que essas interações acontecem o tempo todo. Mas, voltando para o que eu dizia sobre 10 tipos de inovação, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando eu falo de inovação em configuração, tá? Eu posso ter uma inovação no modelo de lucro, que é, por exemplo, o Fortnite, que ao invés de ele ser freemium, que é você usa durante um tempo e depois paga, né? Então, Netflix é assim, Spotify e tal. Ele faz assim, você paga. Qualquer item que você desbloqueia, você paga. Então, isso é um modelo de negócio diferente, né? Um modelo que ele ganha dinheiro de uma forma diferente. A gente pode ter um modelo de configuração de redes, que é o exemplo, por exemplo, da Ford e da Volkswagen, que em 2019 se uniram para desenvolver uma tecnologia para carros autônomos. Nossa, mas as duas fazem carro? Faz. Aí cada uma sozinha ia lá em 2030 ter um carro autônomo. O que elas fizeram foi juntar o que tinha, as forças da Volkswagen e da Ford, para construir no menor tempo, né, possível a tecnologia de carro autônomo. Então, o que torna também olhar para as redes e parcerias, esse modelo de um business que também olha para parcerias, tem sido cada vez mais comum, né? Como que eu uso e usufruo daquele modelo de negócio melhor. E a gente tem, por exemplo, a Netflix, que possui uma política de RH, acho que eles ainda falam que é isso, não é só de pessoas, em que o time pode tirar as férias no período que querem. A custa de qualquer coisa é médio, né? Lá você tem uma orientação de cultura diferente, mas é uma orientação de cultura que é inovadora, né? Uma estrutura inovadora. E aí eu lembro, eu estava até lendo o livro do Netflix esses dias, né? Que é A Regra Não Ter Regra, que é do fundador da Netflix. Tem uma hora lá que ele ainda fala que durante algum tempo, é que não deu para entender se isso ainda existe, porque a empresa deve estar muito grande, talvez não mais. Mas que durante um bom tempo, as pessoas poderiam tirar férias remuneradas e que dependendo do lugar que elas fossem fazer durante as férias, a empresa pagaria. Então, é um modelo de estrutura diferente, mas que com certeza esse tipo de inovação deve ter algum retorno em faturamento, em competitividade, em ganho de escala, enfim. Você não mantém essa estrutura política tão ímpar, né, durante muito tempo. Quando eu falo de inovação em oferta, a gente tem algumas coisas aqui. Então, por exemplo, a gente pode ter uma inovação por desempenho de produto. Então, quando eu falo de desempenho de produto, eu estou falando, por exemplo, de um Gorilla Glass. O Gorilla Glass é a tela do celular, né? Eu nem sei se esse daqui é, mas é a telinha do celular.
o vidro da tela celular, afinal de contas é um glass, e que ele já foi utilizado, por causa da sua resistência e durabilidade, ele já foi utilizado por mais de 33 marcas, não só de aparelhos celulares, mas de 33 marcas que precisam de um vidro mais resistente. E aí isso quer dizer que já foi usado o Gorilla Glass em mais de 1 bilhão de produtos. Mas a marca, né, o Gorilla Glass é de uma outra empresa, né? Tipo, o Gorilla Glass é vidro, tipo, não é uma empresa que faz especificamente tecnologia. Mas várias empresas de tecnologia viram com um bom desempenho de produto, né, uma qualidade, uma nova funcionalidade, de fazer uso de um produto tão resistente. Uma outra coisa pode ser uma inovação no sistema de produtos. A Gympass, agora, né, durante esse período de pandemia, teve ali os seus primeiros 2 meses de crise, meu Deus, socorro, precisamos demitir muitas pessoas porque o principal modelo de negócio foi ameaçado, está ameaçado, mas hoje eles redesenharam um pouco esse modelo de negócio, né? Eles criaram ali um ecossistema de outros produtos e serviços que, alinhados ao que era o basicão lá da Gympass, que era você ter acesso a academias, é quase um Bior Coffee, que é de coworking, mas para academia. Você continua tendo acesso à saúde, né? A benefícios de saúde. Acho que esses dias eles lançaram alguma outra funcionalidade. Mas foi uma inovação em sistema de produto, né? Nessa oferta do produto. Afinal de contas, se eles não mudassem a oferta, a gente poderia estar chegando agora, quase dezembro de 2020, sabendo que a Gympass fechou, porque ficou durante 6, 7 meses sem faturamento, porque as academias estavam fechadas, né? Não podiam fazer o uso do produto deles. E por fim, quando eu olho aqui para a inovação em experiência, a gente pode, por exemplo, dizer uma inovação em serviços, que é a Zappos. Eu não sei quanto de vocês já ouviu falar da Zappos. A Zappos era uma empresa que vendia sapatos online, um e-commerce de sapatos. E aí que era permitido que os funcionários fizessem qualquer coisa na hora de atender os seus clientes. E aí qualquer coisa pode ser muita coisa. E aí a Zappos ficou durante muito tempo conhecida como a empresa que, se eu quisesse apenas o pé direito daquele All-Star, por exemplo, eu ia conseguir comprar, do número tal, né? Então, e essa primazia do atendimento deles, que foi o que destacou a Zappos durante muito tempo, fez com que a Amazon depois adquirisse eles. Então, acho que a Zappos, não sei se ela existe mais, mas se ela existe hoje, ela é uma unidade de negócio dentro do grupo da Amazon. Uma outra inovação em termos de experiência é o canal de vendas. Quem faz isso muito bem, eu estou trazendo só exemplos, tá? É a Nespresso. A Nespresso possui diversos canais de vendas e formas de vender seus produtos e serviços. Então, tem a boutique, ela tem o site. Eu acho que uma dessas maquininhas novas tem um botão que, se aquela máquina estiver conectada com a internet, você consegue pedir cápsula Nespresso. Então, eles foram estendendo a experiência, né? Tanto que eu não sei quanto que vocês consomem café e entendem e veem a Nespresso por aí, mas é muito difícil também desassociar George Clooney de Nespresso, né? Tipo, o Orelhos. Toda vez que eu penso em Nespresso, eu já imagino ele de terno, com a xicrinha e falando Orelhos. Então, tem toda uma inovação em termos de experiência, e é legal porque eles conseguem remeter à experiência, né? Não necessariamente só à bebida. O que acontece também um pouco parecido com a Starbucks, por exemplo. E tem uma experiência em termos de desenvolvimento do cliente. Eu gosto de trazer exemplo aqui a Apple. A Apple é muito louco, né? Porque se a Apple vendesse roupa, ia dar a fila igual. Mas a Apple tem um evento, né, que é uma conferência para desenvolvedores e clientes, mas o maior público são desenvolvedores, e que quando essa conferência acontecia presencial, porque esse ano foi tudo online, mas quando acontece presencial, eles cobram ingressos. E aí, em 2012, esses ingressos custaram $2.000 cada ingresso, e todos os ingressos foram vendidos. Então, assim, é uma outra fonte de receita, né? Para clientes totalmente early adopters, a galera que quer mesmo descobrir, ver inovação e participar daquilo e tal. E é um outro tipo de receita, mas é um outro tipo também de criar experiência com os seus clientes. Amanda, mas tem como eu vou fazer só um tipo de inovação? Claro que não, a gente pensa em inovação como um todo, né? E aí, mais uma vez, é importante que a gente tenha perfis diferentes trabalhando na nossa equipe, pessoas diferentes, com históricos diferentes, formações diferentes, para que a gente consiga abranger e entender o aspecto da inovação como um todo nos negócios. Eu trouxe um exemplo aqui, a Google. A Google nem é essa logo mais, né? Mas a Google quando o default lá dela, né, o padrão, quando ela surgiu, ela é para ser um mecanismo de buscas perfeito, né? Google It, virou até um verbo, né? Joga no Google que você descobre. E aí eles inovam em alguns aspectos. Então, eles inovam no modelo de lucros,
que eles lucram muito via AdWords, eles lucram na estrutura. A Google tem um programa de recrutamento e seleção específico e direcionado para cientistas e engenheiros no mundo inteiro. E aí um caso bem interessante é que a Google, quando o primeiro escritório dela de produto, né, de desenvolvimento fora dos Estados Unidos, é em Belo Horizonte, minha terra, eu sou de BH, mas eles compraram uma empresa que só tinha cientista de software, sabe? Engenheiro de software. E aí é esse time que está lá até hoje. Então, existe um esforço de pensar recrutamento e seleção de uma forma diferenciada para esse público. Eles têm um processo específico, então é um tipo de algoritmo que vai ranquear todas as páginas que existem na web. Eles têm uma coisa do desempenho de produto, então hoje eles conseguem, inclusive, orientar melhor quem usa as soluções deles, qual que é a melhor forma de anunciar, né? A Google tem uma página, qual que é o nome da página? Não vou lembrar agora, mas é uma página que ela capacita todo mundo a se certificar em soluções Google, né? Então, olha, eu tenho aqui esse software, todo mundo usa a minha solução no mundo inteiro, agora eu vou te ensinar como que você pode usar melhor a minha solução. Então, tem muito esse foco no desempenho do produto. Tem o sistema do produto, então, hoje eles criaram um jeito que, se eu te faço um vídeo, por exemplo, no YouTube, se eu tenho um blog, eles vão colocando anúncios e todo mundo ganha, então eles também dividem faturamento com parceiros, né, que permitem com que isso aconteça. Então, vários blogs, quando a gente vê a propagandinha ali, ela é meio aleatória, né? Ela é mais um AdSense que tem naquele blog, mas que está diretamente conectado com o Google. Inova em serviços. Então, hoje a Google tem um time de desenvolvimento de negócios diretamente focado em grandes agências, em grandes marcas, para que elas consigam, né, ter o melhor retorno lá em publicidade. E também tem uma coisa de marca, né? Então, durante muitos anos, a Google se posicionou como uma grande marca. E, além disso, tem uma coisa interessante que, em alguns países, eles têm os doodles, né? Então, todos os dias tem uma interação diferente daquela companhia com o público dela. Está diretamente ligada a uma data festiva, a alguma coisa que é importante, aniversário do Google no Brasil. Então, eles também têm toda uma interação ali que é uma inovação em marca, que antes era chapadão, né? Google e ponto. Hoje eles também inovam na interação com o público. Uma outra empresa que faz isso muito bem, para não falar que é só empresa de tecnologia que inova, é o McDonald's. E eu acho o McDonald's muito louco, porque o que é o McDonald's? Ele é um sistema de alimentação. Não é uma empresa de fast food, é um sistema de alimentação. Não sei se vocês já viram lá, Fome de Poder. Eu acho que é Fome de Poder, que chama o filme, que conta ali um pouco mais a história do McDonald's. Mas tem algumas coisas que eles inovam. Deixa eu ver uma linha aqui, senão... Eles inovam no modelo de lucro. Então, é quase um grande negócio do McDonald's durante muito tempo. Não foi comida, né? Foi terreno, né? Era quase uma empresa aí imobiliária, praticamente. Então, eles compram terrenos e propriedades e oferecem para os seus franqueados, né? Oferecem para os restaurantes. Por isso que e tem um número, assim, só chega a McDonald's em cidades a partir de X mil habitantes, tem toda uma estrutura para que aquilo faça sentido. Ele também tem uma inovação em rede. Então, o McDonald's é parceiro global da Coca-Cola. É difícil a gente ver um comercial de McDonald's que não tem uma Coca diretamente vinculada. E isso tem um porquê, existe uma parceria das duas instituições. Eles inovam em estrutura. Então, existe a Universidade do Hambúrguer e a Universidade do Hambúrguer treina todos os colaboradores, não é só quem está nas lojas. Todos os colaboradores do McDonald's entendem a operação. Tem um jeito de você passar pano no chão que é mais otimizado. Tem um jeito de fazer o processo X que é mais otimizado. Então, é uma empresa que ela é um grande sistema, né, para que as coisas funcionem mais rápido, mas da melhor forma possível. Eles inovam em processos. Então, todos os franqueados McDonald's pelo mundo inteiro são incentivados a desenvolver novos produtos, novas linhas. E se isso faz sentido, isso vai para o cardápio e pode ou não ser espalhado pelo mundo inteiro. Um exemplo disso é o McMilk, que tem em São Paulo, na Paulista. Ele tem um cardápio diferente, assim, então tem hambúrguer de pão de queijo. Certamente isso foi ideia de alguém. Assim, eu já conheci hambúrguer de pão de queijo, porque eu sou mineira.
mas tem hambúrguer com pão de queijo, tem tipo um hot dog do McDonald's. Então, eles têm vários produtos que, querendo ou não, nossa, que legais. Não, eles fizeram um McDonald's super diferente em São Paulo e eles estão testando. Certamente, o que for mais diferente nesse cardápio, que saiu mais, pode acabar indo para as outras lojas do país, né? Acho que é importante olhar também que toda vez que uma grande empresa faz essas mudanças, tá tendo um teste ali, né? É importante a gente reconhecer isso. E eles também fazem uma inovação em marca. É um brand muito grande em termos... É um trabalho de brand muito grande, né? Tem, inclusive, o diretor executivo do McDonald's no Brasil, de marketing, ele é ótimo. Acho que é o João do Mac, acho que é o João que ele chama, que está no LinkedIn, vale super a pena seguir, porque ele é um profissional sensacional de marketing, sabe? De entender o brand e a distribuição dessa marca. E o McDonald's faz muito isso ao redor do mundo. Tem um pouco da vinculação ainda com o Ronald McDonald's, mas eles têm mudado muito isso. No Brasil tem uma propaganda bem legal, né? Que é Marcoaching, que tem saído. E aí interage muito com a cultura brasileira. E olha que coisa curiosa, em termos de distribuição da marca. O McDonald's, acho que o McDonald's e a Ferrero, se eu não estou bem enganada nas minhas contas, são as maiores, são as empresas que mais produzem brinquedos no mundo. Isso porque quase todos eles têm uma linha de produtos que vai brinquedo, né? E aí eles que detêm esse pedaço da cadeia produtiva. Não é 100% terceirizado, não. Então, por exemplo, no Ferrero, os brinquedos que vêm dentro do Kinder Ovo, por exemplo, eles são produzidos pela própria Ferrero. E assim como os brinquedos também do McDonald's são produzidos por uma empresa que é do McDonald's. Então, nossa, mas eles são... Não, assim, ó, começou com uma hamburgueria. Essa é a história. Vale a pena ver o filme. E depois eles foram percebendo que existiam diversas outras oportunidades de inovar e entregar melhor a solução primária deles, que é comida, né? Que é alimentação. No fim, se a gente consegue olhar para esse esquema de 10 tipos de inovação, é possível a gente entender e perceber diversos aspectos dos negócios. E até entender porque alguns sobrevivem mais tempo do que outros. E aí, eu já estou aqui finalizando a minha fala. É importante a gente lembrar que o momento que a gente tem vivido agora e possivelmente os próximos, ele está muito ligado a uma nova mentalidade, né? Novos mindsets. Mas ele está ligado a ser mais descentralizado, né? Um questionamento muito forte a respeito das hierarquias, quem manda, quem não manda, e se alguém de fato manda ou se o poder é distribuído. Tem um questionamento sobre paradigmas, mas tem um reconhecimento real de que as coisas são um pouco mais complexas, né? Inclusive as relações, por exemplo. Não deveria mais existir essa diferença entre homens e mulheres, brancos e negros. Essa pessoa ela é PCD e essa não é. E daí, né? O que isso de fato diz a respeito da capacidade dessas pessoas de entregar um bom trabalho, um bom serviço. Então, a gente está indo para um momento em que a evolução tecnológica não é a maior que a gente pode alcançar, isso ainda vai acontecer mais, mas a gente chega no momento em que, assim, olha, tem alguns problemas dessa forma que a gente está fazendo aqui. Será que não dá para melhorar? Então, é um momento bem, bem interessante e todos nós fazemos parte disso, né? Acho que isso para mim é o mais interessante. Um exemplo só sobre outros tipos assim, de paradigmas e o quanto que inovação também é importante de olhar para realidades e contexto. Fica aqui uma outra dica também de filme para vocês assistirem, que é O Menino que Descobriu o Vento. E aí, dando um pequeno spoiler, pode tampar o ouvido quem não gosta de spoiler, mas ele trata de um momento em que o lugar onde esse menino morava estava passando fome, porque eles não conseguiam produzir comida, e ele lê em livros que ele via ali na escola, ele vê uma possibilidade de talvez conseguir levar energia elétrica e conseguir fazer com que a produção voltasse. Nossa, mas ele não descobriu nada de novo. Depende. Para a realidade dele, sim, foi uma grande novidade. Então, e salvou vidas, né? Garantiu o sustento da família e garantiu que eles sobrevivessem, se não passassem fome. Então, tem esse aspecto também da gente ter evolução tecnológica e inovação. Tem as grandes bolhas, vão ter pessoas que têm mais acesso à inovação tecnológica do que outras, e entender essa diferença dos contextos e o impacto desses contextos é extremamente importante. Metade do planeta Terra não sabe o que é internet. Tipo, eles não têm acesso à internet. Se a gente já está achando dilemas das redes, meu Deus, que loucura. Imagina se o mesmo tanto de pessoas que hoje têm acesso à internet, se a gente colocasse de novo, sabe? Se dobrasse esse número. E aí, o que acontece? A gente não tem noção. Então, inovação também depende de contexto. É importante reconhecer isso.
Inovação vai muito além dos puffs coloridos e unicórnios, né? Tem uma corrente muito grande aí que unicórnio não existe, existem outros animais, unicórnio não necessariamente. Mas, na verdade, é treinar o olhar, né? A inovação precisa ir além dos puffs coloridos, a inovação precisa ir além dos unicórnios. Nossa, unicórnio, parabéns! E aí, qual que é o próximo, né? Como que a gente faz com que isso gere mais valor para todo mundo? Como que eu faço com que essa inovação tecnológica chegue produtos e serviços a outros mercados, outros lugares? Inovar no Brasil e ter soluções tecnológicas sensacionais no Brasil é um desafio, né? Porque é um país continente. A gente aqui tem praticamente todos os mercados possíveis para serem testados. Então, a inovação precisa ir além dos puffs coloridos. Não dá para a gente ficar só focado aqui. Nossa, aquela pessoa tem o Mac, o computador, o último computador, o último celular, anda com o carro, mora na cobertura. Isso não necessariamente quer dizer que essa pessoa é o melhor profissional do mundo, porque talvez não quer dizer nada, é só aparência. E aí, fica o convite também para vocês pensarem o que vocês podem começar a desenvolver hoje, né? Esse olhar. O que dá para fazer? Como que eu tenho nesse meu olhar para entender que sim, olha, a gente executa as coisas dessa forma, o mercado que eu atuo é assim, mas existem essas outras oportunidades. Mas a gente cai nesses desafios, é importante que a gente faça outras coisas. Treinar o olhar e a mente é muito importante. Tem um termo que tem sido muito usado, que é o lifelong learning, eu acho que é isso, que é a capacidade que a gente tem de aprender, de desaprender e reaprender, né? Que no final Darwin já dizia que os seres que duraram mais tempo, seres vivos que ficaram mais tempo na Terra, foram os que se adaptaram melhor. Não os que eram os mais fortes, os mais bonitos, os blá blá blá. Foram os que se adaptaram melhor. E se adaptar melhor está diretamente ligado a treinar a mente, né? Treinar o olhar. Isso é fundamental. No fim, fica o convite também para que a gente possa construir esse novo mundo junto. É o que eu faço, é o que eu trabalho, é o que eu acredito, mas não dá para fazer isso sozinha, né? Então, conto também com a ajuda de vocês, com o olhar de vocês, para que cada um no seu lugar a gente possa trazer novos olhares, novos aspectos, novas implementações e possa fazer tudo melhor. Fica o convite também para que vocês possam me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. No LinkedIn eu produzo muito conteúdo, texto, eu gosto muito de escrever, falando sobre inovação. E também no meu site, quase tudo acaba indo para lá. Porque a gente trabalha com startup com tecnologia, né? Depois de eu falar tanto com as startups que elas deveriam ter um site, eu resolvi fazer o meu. Então, isso tudo foi um prazer bater um papo com vocês e trazer um pouco dessas minhas indagações e questionamentos para cá. Nossa, foi uma honra poder te escutar, né, Amanda? Obrigada por ter disponibilizado seu tempo, por ter topado participar aqui do vídeo com a gente. E agora a gente já está acabando, encerrando nossa terceira edição aí de vídeo. Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para a Amanda, esse é o momento. Eu vou agradecer, então, mais uma vez, a Amanda, a todos os participantes e participantes que estão aqui, né? Muito obrigada por estarem com a gente até o final. Foi uma semana muito cheia de conteúdos. E só para dar um recado, a gente vai subir os vídeos, as gravações pelo YouTube do BID. Então, se vocês conhecem pessoas que não conseguiram participar do momento aqui com a gente, pode mandar compartilhar com todo mundo também. Tem alguns comentários aqui. O pessoal falando que amou, maravilhosa, não tenho dúvidas, foi uma apresentação completinha, arrasou. Bacana. Ai, que feliz. Obrigada, então, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E está encerrado, então, o vídeo 2020. A gente se vê no ano que vem. Espero que possamos estar juntinhos também. Beijo para vocês. Bom final de semana aí. Até mais. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.